abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos estão bem nesta noite? Pela graça, misericórdia de Deus, estamos bem, né? Ainda que tiver alguma coisa ruim, mas nós temos que ver aquela mulher, vai tudo bem, amém? Tirando as coisas ruins, tá tudo bem, né? Amém? Deus abençoe, então. Vamos ler a Sagrada Escritura para nós não perder tempo nesta noite. Glórias ao Senhor. Livros de Reis, Números, acho que é, vamos ver aqui. No livro de Números, capítulo 13, verso 30. Aleluia. Números capítulo 13, versículo 30. Diz assim. Todos acharam? Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animadamente e possuamos lá a herança, porque certamente prevalecemos contra ela. Porém, os homens com eles subiram, disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Amém. Vamos até aqui. Senhor Deus, Todo-Poderoso Pai Celestial, com toda a humildade, Pai, reverência e respeito, eu me achego diante do trono da misericórdia, da graça, clamando, Senhor, pelo sangue, pela misericórdia, e pedindo a graça infinita do Senhor, Pai. Pedir, Pai, unja meus lábios para falar a Tua palavra, Senhor. Usa, Pai, esse turãozinho de terra, Senhor, que o Lutero mora e que o Senhor viva. Como João, Pai, falou, é necessário que eu diminua e que o Senhor cresça, Senhor. Abra o entendimento para que nós possamos compreender a Escritura, Pai. Dá a revelação, Pai, e que no final deste culto todos nós possamos sair desse lugar, Pai, entendendo o que o Senhor falou conosco, Pai. Pai, tudo colocamos na presença do Senhor e pedimos uma inspiração, Pai, a unção. E unge a cada coração, cada alma, no nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Amém. Poder assentar, irmãos? O título que eu quero dar é 3 maneiras de Deus falar no Velho Testamento. O irmão Brano, o profeta desta era, pregou a mensagem Deus mantém sua palavra, parte 1, e Deus mantém sua palavra, parte 2. Eu tenho essas 2 mensagens aqui, e tenho mais uma aqui se precisar. Mas eu acho que com essas aqui nós vamos conseguir tirar um contexto da palavra que nós lemos. O meu tema é 3 maneiras de Deus falar do Velho Testamento. E nós poderíamos dizer, e as maneiras de Deus falar no Novo Testamento, porque Deus nunca calou, Ele sempre falou, mas Ele tinha a maneira provida de Deus para falar ao povo. Amém? Quantos crê? Você crê que Deus mantém sua palavra? Se eu viesse aqui nesta noite falar do Lutero,
eu não teria nada de bom para falar para vocês. Nenhum mérito eu tenho, mas eu vim falar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta que nos dá o equilíbrio, que nos equilibra na caminhada e nos dá um prumo, diz o profeta, para nós caminhar todos os dias da nossa vida. Porque o irmão Branham, o profeta desta era, diz: nós não vivemos por emoções. Quantos crê? Nós não vivemos por sensações, ou por sentimentos, ou por uma concepção mental. O homem não vive dessas coisas, o cristão não vive. Nós temos que ter um alicerce, diz o profeta, estruturado em nós, que é a Bíblia. Quantos crê? A Bíblia, ela é o mapa que elas diz onde é que, para onde nós estamos, e para onde nós estamos, da onde nós viemos, onde nós estamos e para onde nós estamos indo. Tudo está na Bíblia Sagrada. E o irmão Branham foi bem enfático pregar a mensagem que Deus honra a sua palavra. Jeremias capítulo 1 versículo 12, ele diz: eu sou o Senhor e eu velo para cumprir com a minha palavra. Então ele cumpre a sua palavra. Deus é a palavra. Quantos crê? Ele mantém somente a palavra. Não outras coisas, religião, credo, tudo que for contra a palavra, Deus não ora nada, não reconhece. Deus reconhece uma coisa, que é a sua palavra. Amém? E eu estava lendo essa mensagem, irmãos, e eu gostei. E eu ontem fiquei sabendo que eu ia falar, eu nem sabia que eu ia falar, mas eu fui pegar nas minhas mensagens, eu disse: Senhor, sabe que o pregador sempre tem uma mensagem aqui, outra ali, vasculha uma coisa e outra. Eu queria pregar sobre o ministério Tríplice de Deus, que o pastor Febrônio deu uma chegada aqui outro dia. Eu tinha a mensagem Desvelar de Deus, Deus desvelando perante nós, e o mistério de Deus revelado, estava tudo anotado, tudo os parágrafos que eu ia ler. Umas o pastor Febrônio deu umas entradas aqui, daí ele disse: pregou minha mensagem agora, daí parece que tu traz aquela mesma mensagem, olhou para o homem lá, daí eu deixei para outra hora, para outra vez. Daí eu fui nas minhas mensagens, e eu disse: Senhor, o que eu pegar aqui é o desejo que o Senhor quer que eu fale nesta noite. E eu fui lá e peguei bem certinho essa aqui: Deus mantém sua palavra. E caiu bem certinho. Eu disse: então essa a vontade de Deus. E eu estava lendo aqui, daí o irmão Branham disse assim, que se nós fosse por emoções e sensação, nós estaríamos perdidos. O profeta diz na mensagem Deus mantém sua palavra, parte 2, que se fosse por jejuar, por orar, por consagrar, os maometanos davam show em nós, os budistas davam show em nós. Ele diz: mas não é por jejuar. Na mensagem, os espíritos sedutores, diz o profeta, não é por fazer 40 dias de jejum e eu botar meu corpo a ser queimado, eu dar todos os meus bens para os pobres e fazer tudo que tiver, se eu não obedecer à Escritura, à Bíblia. Nada disso me achei. Porque a Bíblia é o nosso fundamento, é o programa de Deus, é o projeto, é a obra-prima de Deus. E Deus Ele mantém sua palavra, e nada mais que isso. Mas ali o irmão Branham diz nessa mensagem, Deus mantém sua palavra, parte 1, que um advogado, pegou um caso para julgar e levar perante o juiz. E era de uma mulher, ele foi julgar esse caso. E daí diz que ele chegou perante o tribunal do juiz e começou: ó, seu juiz, e chorava, e pulava em redor, dizia: eu defendo a causa dessa mulher, seu juiz, e chorava, e fez um monte de coisa. E diz que dali a pouco levantou um homem ali e disse: até quando nós vamos ficar escutando essas baboseiras, senhor juiz? E daí o juiz deu uma olhada para aquele homem e disse: o senhor chorou, o senhor fez tanto, mas o senhor não usou a lei para julgar, porque nós temos um código aqui, temos um supremo aqui, ó, que é lei, tem que ser baseado em lei. Não adianta vir aqui fazer um caso bonito e não tiver lei. Tu tem que apresentar a lei para defender essa mulher. E o irmão Branham disse: aquilo eu ouvi, aquilo me estruturou, diz o profeta. Isso estrutura a igreja, estrutura a nossa alma. E daí um certo dia diz que o profeta foi pregar
o irmão Brano, logo que ele tinha começado, e tinha um irmão ali que pregava e se movimentava e curia e fazia tantas coisas. O irmão Brana foi pregar sobre Sansão e disse que ele pregou sobre Sansão, diz o irmão Brana, e ele pegou e amarrou Sansão e chicotou Sansão e arrancou os olhos de Sansão. E daí diz que um reverendo, um doutor que estava ali, disse: depois tu passa lá no meu escritório, Bill. Daí diz que o profeta foi lá e disse que vai dar um elogio da minha grande mensagem que eu preguei. Daí diz que o profeta chegou e disse: a tua mensagem foi boa, você amarrou Sansão, você chicotou Sansão, você arrancou os olhos de Sansão, mas você não estudava a escritura. Você não citou quais escrituras, você tentou me imitar, fazer o mesmo que eu faço quando eu prego, mas não estudava a escritura. E daí o profeta: aquilo me estruturou, porque se nós ir por emoções e sensações, irmão, eu estava me vindo ali de tarde, eu já vi pastor desta mensagem falar baboseira, revelar a vida das pessoas, e não dar certo aquilo que ele revelou, e depois ter que ir lá e se humilhar e pedir perdão, e dizer: não, porque o profeta, se tu revelou, tu falou algo de Deus, aquilo tem que ser verdadeiro, ou tem que chamar aqui e orar por essa pessoa, expulsar aquele espírito de mentira que está na pessoa, porque Deus não é Deus de confusão, a Bíblia diz. Quantos crê? Coríntios capítulo 14, verso 32, Deus não é um Deus de confusão, mas de paz em toda a família dos santos. Então, nós temos uma estrutura, nós temos um programa de Deus, nós temos que ir por esse canal de Deus, senão nós temos só mais uma denominação. Tem gente: mas eu quero ver o pastor Ciclano, Beltrano, que vai vir lá de não sei aonde pregar para mim. E eu digo: eu quero ver o que o profeta William Marion Brana nos mostrou e nos ensinou. Porque se fosse através de um pastor, irmão, nós estaríamos perdidos. Porque o irmão Brano não teria dito: a fé para o arrebatamento está nas mensagens. Tem gente: mas eu venho ali no altar, eu pego oração e eu saio do mesmo jeito e não saio curado. Você não veio com a maneira provida de Deus, você não se aproximou, diz o profeta, de um canal correto de Deus. Porque quando a pessoa vem com um canal correto, uma aproximação correta diante de Deus, tem que acontecer o resultado, porque passa o céu e passa a terra, mas minhas palavras nunca hão de passar, disse o Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 35. Então olha, observe aqui, e essa mensagem aqui nessas duas, o irmão Brano estruturou nós, irmão, para nós não ir por sensações ou por emoções. Porque, se nós ir por emoções, os budistas dão um show em nós. Os maometanos, o profeta disse: mas eles fazem tantas coisas que se tu olha assim, tu diz: é Deus, e não é. O irmão Brando disse que ele pregou, ele viu, foi num lugar que os feiticeiros, ele fazia o lápis e as canetas, o lápis, escrever sem mão assim, Se é um denominacional que não entende da escritura, já começa a glorificar e dar aleluia e glória a Deus. Mas até os demônios, até o diabo do inferno faz essas coisas. Então nós temos que saber qual é o que Deus falava, como Deus fala conosco. E o irmão Brando disse aqui, parágrafo 10 desta mensagem. Ele diz: Bill, todas estas emoções assim por diante, amarrando Sansão e ao poste, chicotando e arrancando-lhe os seus olhos, você não usou muita escritura. Os homens não são salvos por emoções. Todas as pequenas histórias tristes que você conta, o homem é salvo pela palavra. Certamente me estruturou aquilo, diz o profeta. Desde então eu tenho declarado isto: Deus não nos julga baseado em nossas emoções, por causa das nossas afiliações com a igreja, mas Ele nos julga por sua palavra. Passa o céu, passa a terra, mas minhas palavras nunca hão de passar. Parágrafo 11. Agora, no dia que estamos vivendo, estamos num tempo que estamos vivendo, penso que cabe a nós verificar a palavra. Não vai por homem, por o grande fulano, o grande pastor Ciclano e Beltrano, mas verifica na palavra.
Está no tempo de nós vivificar com a palavra, ver onde estamos vivendo, a hora que estamos vivendo agora. Deus falou nesse dia. Este dia é um dos dias mais marcantes que o mundo já viu. É um dos dias o maior tempo para pregar o evangelho, o mundo já conheceu. Amém? Parágrafo 12 desta mensagem: Deus mantém sua palavra, o profeta diz. Agora, no Velho Testamento havia 3 maneiras de conhecer a vontade de Deus, e eu gosto disso. 3 maneiras de conhecer a vontade de Deus. Agora, claro, a lei escrita, seguinte: profeta, a próxima, o sonhador. E quando o profeta profetizava, ou o sonhador sonhava, eles deixavam que falasse diante do Rim-Tumim aquilo que estava no peitoral, que estava no peito de Arão. Lá estava as pedras que representam cada tribo, e se o profeta estava correto, o sonhador estava certo, vinha uma luz sagrada sobre o peitoral, e era chamado Rim-Tumim. Não importava quão real parecesse. Agora eu quero que vocês captam isto. Não importava quão real parecesse aquela luz, se não brilhasse no Rim-Tumim, Deus havia recusado a mensagem. Que coisa, irmãos! Isso não estrutura estrutura você, igreja. Porque eu já vi demônio nacional vir: eis meu servo aí, eu estou convosco, que vai, que eu estou contigo, e o Senhor está conosco. O profeta: isso não precisa de profecia. O que está na Bíblia já está escrita, não precisa profecia. Deus já falou em sua palavra. Por que vão profetizar? Cada baboseiro que tu veja assim, tu só dá uma olhada assim e diz: que barbaridade. Se está na Bíblia, não precisa de profecia. E se Deus pode usar uma pessoa, diz o profeta, falar uma profecia e nunca mais usar aquela pessoa. Então é uma coisa, é traiçoeiro. Nós temos que ter cuidado, porque aqui nós tem uma maneira de Deus falar conosco. Amém? Então lá no Antigo Testamento, era o Rim-Tumim. Era aquelas 12 pedras que estavam sobre o peitoral de Arão. E quando a profecia, ou o profeta, ou o sonhador viesse, falasse a mensagem, fosse de Deus, fosse verdadeira, acendia aquela luz no peitoral de Arão, naquelas pedras, que Deus estava reconhecendo que era verdadeira aquela mensagem. E se aquele sonhador, ou a profecia, ou o profeta, se ele viesse e falasse, e a luz não acendia, diz o profeta desta era, Deus recusou a mensagem. Não era de Deus, Deus não aceitou. O profeta, mas às vezes pode ser polida e bem bonita, mas se não acendeu a luz, meu amigo, não era Deus. O Rim-Tumim hoje foi abolido ou não foi? Não existe mais o Rim-Tumim lá do Velho Testamento. O Rim-Tumim foi abolido. Esse sacerdote acabou. Mas o Rim-Tumim de Deus hoje é a palavra. Vocês creem que é a palavra o Rim-Tumim para nós? Amém. É a palavra de Deus. A palavra, eu sei, é o Rim-Tumim. Ainda daqueles que adicionar ou retirar qualquer coisa deste livro. Esta é a verdade eterna de Deus. E no dia em que as pessoas disserem: não preciso da Bíblia, ela foi traduzida 15 vezes ou mais vezes. Sabemos se está correta. Ainda que o céu e a terra passe, a palavra nunca passará. Amém? Toda a doutrina, todo o restante da Bíblia que temos na igreja deve estar baseada na palavra. Deve vir na palavra, não apenas por lugar, mas de Gênesis, Apocalipse, deve dizer a coisa, porque nós podemos basear nossos pensamentos em uma pequena escritura, pois a Bíblia diz: pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra é estabelecida. Amém? Aleluia.
Então, lá no Velho Testamento, a maneira de ver se era verdade, então era o Urim Tumim, que brilhava, acendia a luz. Se não acendia, não era Deus. Deus recusou a mensagem. Podia ser uma mensagem bonita. Agora, ó, parágrafo de 18 dessa mensagem. Agora, eu acredito nisto. Eu posso estar errado, eu sou apenas um homem como você, mas acredito que a vinda do Senhor está atrasada. Acredito pela razão pela qual Deus não pode vir. Esta é a condição de sua igreja. Esta toda separada e dividida, tudo que poderia ser passando está misturando nela. Tem que chegar a um momento, a uma sacudida moda antiga para poder pôr em ordem a igreja do Deus vivo. Parágrafo 18 desta mensagem. Deus mantém sua palavra. Ele diz, eu creio que está atrasada a vinda do Senhor. E não é o último eleito. De repente o eleito já está aí. Só está adormecido ainda. Ele não acordou ainda, não ajustou a sua veste. Quem sabe é nós que tem que dar uma ajustada no cinturão, dar uma observada na nossa veste nupcial, se está preparado, se temos pronto. Porque todos que Deus falou que era para acontecer, está acontecendo nos nossos dias. E o irmão Branham, se nós dissermos, mas Deus vai tardar ainda para vir, porque falta cumprir muitas escrituras ainda. O irmão Branham disse que quando foram na crucificação de Jesus, nas últimas 2, 3 horas de Jesus ser crucificado, cumpriu várias escrituras em 2, 3 horas. E o irmão Branham, se Deus quer, em um minuto pode cumprir toda a escritura, porque Ele não falha, passa o céu e terra, uma palavra de Deus não falha. E eu gosto disso, por isso que nós temos que basear a nossa fé, a nossa salvação, não por emoções, o profeta diz, nem por orações você não é salvo, nem por jejuar você é salvo, mas você é salvo quando você é revelado, que você sabe que Deus está em sua palavra, e Ele não pode ir além da sua palavra. E nesta mensagem o profeta diz que nós temos uma vara de medir, isso é a palavra. Não tem qualquer julgamento que nós julgar, nós pegamos a Bíblia e vamos julgar pela palavra. Não precisa nós julgar, ninguém tem autoridade, nenhum homem pode julgar o outro. Mas o juiz supremo é o Espírito Santo, diz o profeta. Ele é o juiz supremo da igreja, ele faz o julgamento. Não cabe ao homem, diz o irmão Branham, julgar um outro ou apontar o dedo um para o outro. Ele diz, nós temos uma vara de medir, igreja. Nós temos aqui um supremo juiz que é o Espírito Santo, é a Bíblia, a palavra de Deus. Amém? Isso aqui não dá muito amém, parece que eu estou chamando um pouco a atenção de vocês, mas isso nos estrutura. Se nós ir por emoções, que nem os denominacionais, eu senti um arrepio nos cabelos e me arrepiou, eu senti uma mão passou, a minha coluna deu um arrepio do profeta, e eu senti e deu vontade de colher uma emoção, porque a emoção ela vem sobre nós. Mas se nós não controlar as emoções, daqui a pouco nós viramos um bando de fanáticos do profeta. Se não tiver pulo e grito, Deus não está no ambiente. E o irmão Branham diz, nós não podemos ir nem para um extremo, nem para outro extremo, nós temos que ir no centro. Manter o nosso foco no centro, na palavra. Quando o irmão Branham olhou aquelas noivas marchando, e ele viu aquelas pessoas saindo fora da fila, o profeta deu uma olhada e começou a gritar e disse, não sai da fila, não saiam da fila. Porque é bem fácil a pessoa, o profeta diz nessa mensagem, Deus mantém sua palavra, se o diabo não puder te levar para um lugar de um extremista, assim, mas não preciso de nada, você vai para aquele lado. Mas se ele puder te empurrar para um lugar de fanatismo, você só pula e só grita, só emoção, ele te empurra para aquele lado, porque ele é atrevido. Mas quando nós temos a palavra de Deus, nós ficamos com a palavra. E ficamos firmes no centro da estrada com essa palavra, e você nunca será confundido. E quem crê, como diz as escrituras, rio de água viva correrão do seu ventre. São João, capítulo 8, verso 38, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. São João 8, 36, se o Filho vos libertou, verdadeiramente sois livres. Vocês não estão mais condenados, vocês estão livres agora. Você recebeu o Filho de Deus, você recebeu o sacrifício do sangrento da cruz, do Calvário, você está livre então, não tem mais nada que te segura.
Gálatas capítulo 1, versículo 8, Paulo disse: ainda que nós mesmos, Paulo, que era apóstolo, ele disse: ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciar um outro evangelho, que seja além desse aqui, ó, que eu vos ensinei, seja anátema. Anátema, que quer dizer amaldiçoada, não é verdadeira. Por isso Paulo botou a estrutura. Paulo foi o apóstolo que ele estruturou. E diz o apóstolo Paulo em Coríntios que Paulo, ele foi aquele que botou os fundamentos, ele estruturou a igreja, disse: ó, é por aqui, é um sim, como a mulher devia andar, como o homem deve se portar, como o jovem deve caminhar, como uma criança, como o velho, como o diácono, tudo ele colocou em ordem. A igreja foi um fundamento, porque ele era um apóstolo. Mas Paulo, ele tinha aquela coisa, estruturou a igreja, ele botou a igreja em ordem, ele estruturou firme na palavra. Ele diz: mas Apolo não, Apolo ele vinha e só dava aquela chuvinha de regar. Apolo não tinha o mesmo dom que o Paulo tinha, mas ele vinha e regava a igreja, tirava aquela chuvinha. E não é gostoso? Eu gosto quando alguém pode trazer uma mensagem calma e bem explicada, que eu já não tenho esse tipo, irmão, eu tenho que me segurar muitas vezes, porque eu já, quando eu vejo, começo a pregar, já começo a gritar. E tem gente que ele porque todo espírito está sujeito ao profeta. É verdade o que a Bíblia diz ou não é? Se a pessoa consegue se sujeitar à pessoa mesmo, ele vê-se todas as coisas. Eu não olho para o homem que corre, que grita e chora e pula. Se for o Espírito Santo, amém. Uma vez eu falei até para os jovens ali, quanto ao irmão Israel, eu disse: eu só tenho ciúme e inveja de quem tem mais Espírito Santo que eu. Daí eu tenho um pouco de ciúme. Queria ser que nesse irmão aí, um pouquinho de ciúme, mas um ciúme bom, para que a coisa boa. Mas eu não tenho. Cada um de nós temos aqui, ó. O profeta de nós temos numa maratona. Nós temos numa competição. Quantos leram a mensagem de competição? Quantos leram? Levanta a mão. A igreja não lê mensagem. O profeta de todos nós temos correndo. Na corrida ali, quando sai na maratona, aquele saiu na frente, lá vai ser o campeão. E sai que sai. Daqui a pouco ele começa a cansar, e daqui a pouco o outro passa na frente, aquele que tu pensa: isso aí não vai chegar. Chega o campeão lá no... Às vezes nós olhamos para mim: Senhor, quando será que eu vou chegar a esta perfeição, Senhor? Você nunca se perguntou assim com você? Quando principalmente eu que sou nervoso, eu digo: Senhor, quando que eu vou chegar àquela natureza, àquela perfeição, Senhor, que o Senhor desejou? Porque Deus tem um plano, um programa. Ele tem para nós chegar no topo da pirâmide, a perfeição. Ele quer que todos nós cheguem lá. E se tu olhar, se tu começar a meditar e olhar tudo, você diz: mas eu acho que é impossível para o Lutero, é impossível para o Lori, é impossível para o Mauri, é impossível para o Vantuir, é impossível para o irmão. Não parece que nós não temos, mas cada corrida que nós vamos, nós estamos treinando. Vamos lá, vamos chegar lá. E não desanima, não pare. Mas eu não posso correr com os que correm. Caminha. É a competição também caminhar. Se você não consegue caminhar, vai ser rastejando. E uma hora Deus vai dizer: não, ele não é o que ele deve ser, mas ele está ali no posto do dever. Ele não arreda da palavra, ele está ali. Se tiver que se afundar, mas se afunde na palavra. Amém? Então isso aqui nos estrutura. Eu gostei dessa mensagem do irmão Brando, profeta, essa era. Eu nem vou poder entrar naquela outra ali. Aqui diz assim, outra coisa. Os 10 estavam olhando para as circunstâncias. Os 10 que foram com Caleb lá e Josué, não foi? Eles olharam: os homens são gigantes, nós temos umas formigas e umas pulgas, uns gafanhotos, e esses homens, os grandes gigantes, com que nós vamos lá e vão tomar essa terra? Nós não temos condições. E Caleb e Josué deram uma olhada assim para, quem sabe pegaram a Bíblia. Nós não temos condições. Mas aqui dentro dessa palavra aqui, ela está dando condições para nós. Ela diz que é nossa terra. E tudo está consumado. É de você. E agora eu não lembro bem da história, mas me vem que eu li numa mensagem, eu não sei o nome da mensagem agora, de uma velhinha que o irmão Brando disse que ela passava necessidade e estava anímica ali, seca, ela não tinha condição de comprar nada. E daí um certo homem chegou na casa dessa velhinha e disse: dona, a senhora não tem filho?
Ela disse, sim, tenho, meus filhos moram longe, lá para o estrangeiro, para longe. Ah, mas então eles não podem lhe ajudar? A senhora não pode mandar alguma carta ou ligar para eles lhe ajudar? Ela diz, mas eles me mandam umas fotos tão bonitas e umas cartinhas, assim, eu olho as fotos dele, eu fico com dó de pedir ajuda para eles. Eu tenho dó de me compadecer e pedir ajuda para os meus filhos, porque eles estão tão bem lá e eles mandam aquelas cartas. Eles dizem, mas vamos dar uma olhada nas cartas então. E diz que aquele homem pegou as cartas e diz que dentro das cartas estava tudo o dinheiro ali, o dinheiro que os filhos mandavam para a mulher ali, tudo dentro da carta ali, era o dinheiro lá de fora, estrangeiro, que dava para ela viver uma vida exuberante, uma vida de abundância. E ela ali mendigando, ele diz, mas ela lhe mandava o dinheiro, está aqui, ó, temos tudo aqui, está tudo dentro dessas cartas aqui, ó. E das vezes tem gente que está mendigando. Aí, ó, oh, coitadinho, está aqui, ó, temos alimento aqui dentro dessas cartas aqui com o irmão Brana. O profeta mandou para nós, se você está anêmico, diz o profeta, é porque você quer. Eu disse, mas dentro dessas mensagens aqui, ó, está tudo que nós precisamos. Amém? Então, mas Josué e Caleb dizem, não, vamos lá porque a terra é nossa e a promessa diz que é para nós a terra. E Deus deu essa terra para nós. É nossa herança, vamos lutar por nossa herança. Tem gente que não quer lutar pela nossa herança. E a vida eterna e o céu, a glória é a nossa herança. E nós temos que lutar pela nossa herança. Lembra naquela mensagem, fazer muitas covas neste vale? Que quem não quisesse cavar, que achava que o chão era duro, quando viesse a água, meu filho, tu vai morrer de sede. Mas quem era dura a primeira picaretada, tinha que dar uma cavada forte no chão, é dura. Meter o picão, faz calo na mão, tem que cavar. Mas quando a água vier, eu tenho a minha cova pronta. Deus não é mágico, Ele faz magia. Ele trabalha sobre uma estrutura, diz o profeta, uma mecânica. Amém? Ó, aleluia. E daí começou a murmuração entre o povo. Que povo, né? O povo humano, meu filho. É difícil lutar com o humano, com o Lutero. Eita lasqueira. Ó, dizendo, há muitos profetas aí. Moisés, há mais homens santos aí. Somos todos santos. A congregação de Moisés reclamando. Cada um de nós, tanto direito de crer nisso como ele tem. E crer naquilo, irmão. Isto era uma mentira para começar. Deus tem um programa, diz o profeta, um programa, e está escrito em sua palavra. Aleluia. Está escrito o programa de Deus em sua palavra. Deus mantém a palavra. Aleluia. Nós devemos, estar escrito na palavra, disse, devemos todos juntos, sem divisões, sem sensações, sem agitações. Ele disse, nisto todos conhecerões que sois meus discípulos, quando vós amardes uns aos outros. Este é o mandamento de Deus, sem divisão, sem contenda. Eu me preocupo lá, o que vai acontecer? Eu não me preocupo. Se o Arão e Joquebede fosse se preocupar com o Moisés lá no meio do crocodilo, não tem o que fazer. Daí o irmão Brando disse que, quem sabe o Joquebede? Meu único filho. Agora foi. O irmão Brando disse, Deus enviou 10.000 anjos para cuidar daquele bebê. Porque era um programa. Era um projeto, Deus tinha uma missão através daquele homem. E Deus cuidou desse bebê. E o diabo já queria matar desse bebê. Mas quando é escolhido que Deus tem um plano, não tem um demônio pode colocar a mão. Quem pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Mas aquele fulano lá é arrogante, mas é o jeito dele. Se Deus abençoou ele daquele jeito, glória a Deus. Eu tenho meu gênio, eu sou nervoso, ansioso, sabe? Quando eu estou ali, eu não vejo hora de entrar na competição. Eu sou aquela pessoa nervosa. O outro é mais calmo, cada um de nós tem a nossa genética, não adianta, cada um aí tem o seu jeito de viver, e nós não podemos ser julgados por nossas atitudes, por o que nós temos, nossa genética. Um é nervoso, outro é brabo, outro é manso, outro é calmo, outro é agitado, outro demora
para tirar uma palavra da boca, parece que tu tem que ficar ali parado para escutar uma palavra. Outro já chega, grita, é que nem criança. O primeiro tu adestra assim, ó, senta aí, rapaz, fica quieto. O segundo, tu olha assim, senta aí, rapaz. Ele nem te escuta. Senta, senta. E daí tu tem que gritar. E daí já não é mais autoridade. Aí tu já perdeu a autoridade. Porque se tu falasse uma vez, se ele te obedecesse, tu tinha uma autoridade, tu não precisava gritar. Mas quando tu falou uma, duas vezes, e tu não cumpriu o que tu falou, a criança vai acostumando. Não, a mãe falou que eu ia mensurar ontem e não mensurou. Ela falou que ia me castigar e não me castigou. E começa daí a criança. E assim é a igreja. É uma família. Se nós não tivermos um fundamento, uma coisa pela palavra, daqui a pouco nós temos um bando aí de emoções e sensações. E se fosse por sensações e emoções, irmão, que nós se salvava, eu ia quebrar todas essas cadeiras pulando. Porque daí eu sabia que eu estava salvo, mas não é isso. Deus vai chegar e dizer: ô seu Lutero, chega aqui agora. O que tu fez acerca da palavra lá embaixo? Qual o pastor que vai me defender lá adiante daquele dia? Qual o pastor que vai te defender? Me diz. Só o advogado, o juiz, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que pode defender, pleitear a tua causa. Aquele menino estava dentro da carroça, indo do irmão Brano, ia cair no despenhadeiro. Aquele homem correu e segurou os bois, a carroça, para o menino não cair no penhasco, e salvou a vida daquele menino. Um certo dia aquele menino cresceu e virou homem adulto, e ele cometeu um delito, ele matou um homem e teve que fugir. E um dia foi lá perante o juiz, teve que ser julgado. E o juiz disse que olhou para o homem e disse: eu te sentenciei à morte. E aquele rapaz, aquele homem disse: ô senhor juiz, o senhor não me conhece? E ele olhou assim e disse: creio que não. Ele disse: eu sou aquele menininho, você lembra, seu juiz? Que o senhor me salvou quando era para cair lá no penhasco, no despenhadeiro, aquela vez que a carroça, que o boi disparou, o cavalo disparou lá. O senhor me salvou, o senhor foi o meu salvador, salvou a minha vida. Ele disse: é? Ele disse: por favor, juiz, salva a minha vida outra vez. Ele disse: eu lamento te dizer, lá eu fui o teu advogado, aqui eu estou no posto do juiz. Eu me formei, agora eu sou juiz. Eu tenho lei aqui para cumprir, ó. Tem regra, tem uma suprema autoridade para ser cumprida. E agora aqui, meu amigo, o que eu podia fazer, a tua causa está aí. E Jesus é assim. Se nós vermos, Deus, enquanto Ele é o mesmo que é nosso juiz, é advogado. Ele pleiteia qualquer causa nossa. Mas um dia Ele não vai ser mais nosso advogado. Ele vai estar lá com aquela peruca branca, que nem diz o profeta, suprema autoridade, juiz supremo. E Ele não vai poupar nem pequeno e nem grande. A Bíblia: todos terão que dobrar o seu joelho diante dele e confessar. Amém? Ó, parágrafo 39. Outro grupo partiu para um extremo. Ó, é isso que é perigoso. Outro grupo partiu para um extremo, e tudo o que coisa, um bando de ismo, viciado, fanático, radicais, tudo que eles pudessem encontrar na forma de sensações emocionais. E o diabo não puder empurrá-lo, na verdade, ele te empurra para um outro extremo, em algum outro lugar. Mas tem que ter emoções, sensações. E eu já vi, os maiores homens que eu já vi na minha história, na minha vida, não foram homens muito emocionais, mas foram homens que viveram a palavra. Olha os apóstolos. O que você ler os Atos dos Apóstolos? O profeta diz que eles eram homens de poucas palavras. Eles não tinham muita aquela popuosa em palavra, sabedoria humana, mas onde eles passavam, eles falavam, e a palavra acontecia, os milagres. Que o povo olhava e disse: verdadeiramente esses homens tiveram em contato com Deus. Porque nenhum homem pode fazer o que eles fazem se não é pelo Espírito Santo, se não é por Deus. Porque eles estavam na presença de Deus. Atos, diz o profeta, do Espírito Santo nos apóstolos. Sobre a junção do tempo, 44. Sobre a junção de cada tempo, eu vou falar alguma noite, outros irmãos aqui, todos nós. O céu
se abre, todo o inferno abre. A Bíblia diz: nos últimos dias eles andarão, eis-o ali, eis que ele está ali no deserto, eis que ele está aqui, eis que ele está ali, todos os tipos de sinais e maravilhas. Ele diz: não acreditai, porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha ao ocidente, assim será também na vinda do Filho do Homem. E todo olho o verá, e todo joelho e toda língua confessará certamente nos últimos dias. Isto está para acontecer. Eis que o Cristo está aqui, vem aqui, vão olhar o Cristo aqui. Eis que ele está ali, ou eis que está lá no deserto, ou no interior da casa. Não acreditai, mas acredite na palavra. Mateus capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Filho, a Bíblia diz: como Janes e Jambe, o Deus dessas duas cabeças do Egito resistiram Moisés, assim também esses resistirão. A verdade, sendo homens reprovados, corrupto quanto à verdade, na verdade é a palavra de Deus. Ele diz: o que é verdade? Santifica, ó Pai, através da verdade, a tua palavra é a verdade. São João 17, versículo 17. Esta é a nossa base, é o nosso fundamento, é a Bíblia, é a palavra. Sabe, por emoções, irmão do céu, vocês não me entendam mal, eu não estou contra nenhum de emoções, sensações, porque o profeta disse assim, nas perguntas e respostas na mensagem, ele diz: todos os que vivem uma vida piamente no altar de Deus, ou mais cedo ou mais tarde falarão em língua, ou profetizarão e terão algum dom, porque é uma vida casta, pura, e Deus te move, Deus fala. Mas tem muita baboseira, irmão, que eu sou um pouco crítico. Tem hora que tu tem que ser que nem o Tomé. Deixa eu botar a mão aí e ver se é o mestre mesmo. E a Bíblia diz que naquele dia muitos se levantarão e dirão: Senhor, não tenho eu feito coisa no teu nome? Eu tenho profetizado em teu nome? Eu tenho feito obra em teu nome? E ele direi: ele nunca vos conheci, apartai-vos de mim, praticadores de iniquidade. Se tu olha os dominacionais ou religiosos, uma guria trabalha com nós lá, ela diz que é evangélica. Daí ela: ô negão, eles me chamam de negão, eu estou 1 ano já fora da comunhão, mas eu fui numa passeio aí, não sei lá, com o namorado dela, o irmão namorado católico, que trabalha com nós ali, e diz: mesmo eu nessa condição, Deus me usou, irmão, negão, e eu ainda entreguei um recado para uma irmã lá. Deus me usou de uma maneira assim, e eu dei uma olhada para ela assim, da cabeça até os pés. Né, irmã? É dom, né? Dom de Deus é dado sem arrependimento, e até os rebeldes receberão dom. O profeta diz que nem é para nós se gabar quanto cura divina. Ele disse: meu Deus, se um incrédulo vier aqui e ele crê, ele sai curado nesta noite. A cura divina é a coisa mais pequena que tem ainda. E daí eu dei uma olhada, daí eu julguei, eu me lembrei na palavra, e dei uma olhada para a mulher, eu pensei: mas fazer o quê, né? Posso entregar recadinho aí para vocês, aquele dia se Deus vai me julgar por essa aqui, Tu obedeceu a Escritura? Filhinho, qual é o problema? Nós vamos a um extremo. Vamos ficar com a palavra? Mas que amém mais fraco. Vamos ficar com a palavra? Filhinho, qual é o problema? Não vamos ao extremo. Vamos ficar com a palavra? Vamos manter-se nesse tema o restante da semana, diz o irmão Brano. E dá para nós manter uma semana nesse tema, né? Deus mantém sua palavra. Deus falou através do Urim Tumim. Deus fala através dos profetas. E diz o irmão Brana que a palavra vem ao profeta.
E o profeta falou, a noiva fala o que o profeta falou. O profeta falou, a noiva fala a mesma coisa que o profeta falou. Porque não foi o profeta, foi o Espírito Santo que falou através da boca do profeta. E o profeta foi escrita, por isso que o irmão Brando diz: vocês ficam somente o que diz as fitas. O que é a fita? Fita cassete que nós assistíamos naqueles gravadores antigos, lembram? Quantas dessas que eu assisti na minha vida? Num domingo nós escutávamos 3 fitas do irmão Brando. E olha que nós levávamos um show de mensagem. Mas nós escutávamos 3 fitas, eu acho que nós não vivíamos nem a metade de uma fita. Porque o pai era legalista, tinha que ser do jeito que ele queria. E os legalistas levaram tanto pau da mensagem que agora eles caíram até para um extremo lá. Agora não pula, não grita mais, está apostatado. Porque foi para um extremo também. A apostasia dos últimos dias, que seria o maior sinal, diz o irmão Brando, para a vinda do Senhor, está aí. É só abrir os teus olhos aqui, ó. Ó, vamos manter a palavra, não vamos para um extremo, não vamos para outro extremo, vamos ficar no centro, vamos ficar com a palavra, parágrafo 54. Ô irmão, separe para Cristo, fique com Ele. Você não sabe que está chegando a hora. Vocês sabem que estão chegando a hora, irmão? E a Bíblia diz: eles vão de leste a oeste, de norte a sul, tentando encontrar a verdade, a palavra de Deus, e falharão em ver isto. Você não precisa você não vê que estamos nos últimos dias. Vocês não perceberam que as coisas devem acontecer nesses últimos dias? Estamos bem aqui. Mantém-se com a palavra. Isto vai te botar no reino restaurado. É a palavra. Se tiver outra coisa melhor, o profeta diz para Deus equipar a sua igreja, seu homem, sua noiva. Tivesse uma arma mais poderosa que a palavra, ele tinha dado para nós. Mas o irmão Brando, ele botou uma arma, é mais que uma metralhadora, é mais que um rifle. É uma arma detonadora. Porque ele derrotou o que ele derrotou? Satanás. Foi por emoções, ou por ele dizer: eu sou o Jesus Cristo aqui, ó, e tu me respeita, rapaz. Jesus foi com mansidão e disse: mas está escrito, Satanás, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas Senhor, se o Senhor me prostrar, me adorar, eu te dou todo o reino nesse mundo aí. Só o Senhor teu Deus adorará, e só a Ele renderá culto, Satanás. E aquilo o profeta disse que foi como dar um choque de 10.000 volts na coluna de Satanás, que quebrou a sambica do bicho. Ele está tudo rastejando, mas o profeta diz: cuidado, que o animal ferido é mais violento ainda. Ele está ferido, ele sabe que o dia dele está contado. E um dia eu vi o irmão Cláudio pregar sobre revelação aqui. Eu me lembrei, irmão Cláudio, a revelação que bota nós num patamar mais alto. Estou parando. Num patamar mais alto. Eu acho que vocês devem lembrar uma expressão aqui que foi falada uma certa vez. Ele diz: a revelação, ela arranca a máscara da cara do Satanás e diz: tu és Satanás. A revelação, ela mostra o diabo em câmera lenta, assim, ó. E pode vir enfeites, aquilo bem brilhante, e luz, e tu olha assim: Satanás. Lembra que ele apareceu para São Martinho, Martim Lutero lá, como anjo de luz? E Martim Lutero olhou as escrituras, mas não é tempo ainda de Jesus ser coroado, não é tempo dele vir crucificado. Isso aí deve ser Satanás. Deu um grito e vai, Satanás. E se fosse um denominacional que aparecesse aquele anjo de luz? E tu viu que Paulo disse aqui em Gálatas 1, versículo 1, nem que um anjo aparecer para você e dizer: ó, você tem que crer assim, assim, ó, fora da mensagem da Bíblia que foi revelada para nós, seja anátema. Não é verdadeira, não dê crédito. Ó, aqui eu cheguei, ó, já citei, eu me adiantei aqui. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a multidão mista, a Bíblia diz: nesses dias estaria aqui. Como seria? Estamos vivendo para ver isto agora. Agora temos na manifestação da palavra de Deus. Temos na evidência da palavra. Porque se nós ver por sinais, se você ir por sinais,
emoções, sensações de maravilha, as igrejas aí que vão se unir vão fazer mais milagre do que nós. E vão fazer maravilha, a Bíblia diz que eles vão fazer cair fogo do céu. O diabo não se transformou num anjo de luz quando foi chutado lá do céu. É o mesmo diabo, ele não morre. Ele vai usar só homem diferente. Mas é o mesmo espírito sedutor do diabo que usou lá, vai usar nesses últimos dias. E daí basta, né, irmão Cláudio? Agora ia bem o teste da palavra. Aleluia. Eu já vou encerrar, já cheguei nos meus 45. Agora observe lá atrás, ele tinha, isso enganaria o próprio eleito, se fosse possível. Lembra São Mateus 24? Enganaria até o eleito, se fosse possível. Antes que o mundo existisse, Jesus Cristo, o Cordeiro morto, antes da fundação do mundo começasse. Você acredita nisso? Tudo bem. Seguiria em volta do princípio quando Deus olhou para baixo e viu que ia acontecer. Ele olhou do Cordeiro que foi morto, e a palavra de Deus é sempre confirmada no céu. Quantos creem que a palavra é confirmada no céu? O Cordeiro foi morto ali mesmo, antes da fundação do mundo, de acordo com a palavra de Deus. Isto mesmo, mas isto não aconteceu há 4.000 anos, porém há uma obra consumada lá atrás. Deus disse, a Bíblia diz que esta igreja esta noite, que é nascida de novo. Esse espírito enganador, ele não pode enganar a noiva. A Bíblia diz que ele enganaria todos que não estiver com o nome escrito no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Ele pode enganar todos, mas aqueles que estão escritos antes da fundação do mundo no livro da vida do Cordeiro, ninguém pode apagar. E o irmão Brand diz, nem todos os demônios do inferno não podem apagar o teu nome de lá. Ele diz, o único que pode tirar o nome de lá é você. Se você não faz que nem Judas Iscariote. Ele mesmo, o profeta disse que riscou o nome dele. Então a coisa é, mas se você tem um novo nascimento, você sabe. Agora, agradável para o poeta diz, há um novo nome que foi escrito na glória esta noite. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que foram salvos, seus nomes foi colocado no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Quando o Cordeiro foi morto, você está associado a ele. Então o que você vai fazer a respeito disso? Todos os que vêm a mim, ninguém pode vir a menos que o Pai traga. Ao eleito desde o princípio. A Bíblia diz, Apocalipse 13, que o anticristo enganou todos que habitassem sobre a terra, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. E ele pode vir com tudo o que ele quiser, mas nós somos eleitos, predestinados, escrito o nosso nome no livro da vida do Cordeiro antes que Deus formasse o mundo. Nós temos uma obra, como é que diz o profeta no Desvelar de Deus, um trabalho abestrado de Deus, não sei se estou pronunciando certo, que é a vontade de Deus. Nós estávamos na parte da mente de Deus, diz o irmão Brandon, uma parte de trás da mente de Deus. Antes que Deus formasse o mundo, ele já está escrito e viu, ele escreveu o teu nome lá. E o irmão Brandon diz, faça de tudo que você puder para honrar o teu nome que está escrito naquele livro. Ele disse, João, ele olhou para aquele livro, ele viu que não tinha ninguém digno, mas tinha um que era digno, que foi morto antes da fundação do mundo. Esse era o Cordeiro de Deus, que ele veio para abrir o livro e desatar os selos e revelar para a noiva. O profeta diz, não tem mistério para a noiva. Quantos já leram isso na mensagem? Não tem mais mistério para a noiva. A noiva, porque quem recebe o profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. E galardão de profeta é saber tudo que Deus revelou para o profeta revelou para a noiva. Agora, mas eu vou pregar mistério, coisa arada e coisa mais. Mas para a noiva não temos mais mistério. É tão simples o caminho
Isaías capítulo 35 diz que nem os loucos errariam o caminho para o céu. Então, nós temos tudo aí em nossa mão. Usa aquilo que está na tua mão. A resposta está na tua mão. Está em nossa mão, igreja. A responsabilidade da resposta está em nossa mão. O que você vai fazer? Está contigo. Amém? E eu gosto disso. Eu tinha mais parágrafo aqui anotado, ó, rabisco tudo as mensagens. E quando eu gosto da mensagem, daí que eu marco e boto ali para mim. Se eu pregar e você for ser questionado, você diz, não, mano, está aqui, ó. Temos as mensagens, nós não estamos falando uma coisa de intelecto humano ou uma coisa que da cabeça, nosso que pensamento. Nós estamos pregando um fundamento que o profeta pregou. Então nisso nós temos descansado. Lembra aquele povo quando a noiva foi para ser chamada? E aquela noiva vinha cascavelando e tamancão assim, aqueles tamancos que nem Jezabel anda assim, aqueles tamancão, e cascavelando, e tudo desmantelado, e o irmão Branco deu uma olhada. Meu Deus do céu! Eu preguei uma mensagem, e eu vou ter que apresentar um tipo de noiva dessa aí para Jesus Cristo. Mas depois uma voz disse, olha, irmão Branco, mas a noiva vai tornar a passar de novo. E o irmão Branco deu uma olhada e disse que vinha aquelas mulheres, cabelo longo, vestes compridas, caminhando numa marcha assim. Ele disse, aí a noiva vai passar, irmão Branco. E ele, aleluia! E ele disse, o irmão Branco disse, e você vai ser julgado, irmão Branco, por aquilo que você pregou. E daí o irmão Branco começou a tremer o casaco. Tu tem que saber o que tu fala. Nós temos que saber o que nós pregamos. E o irmão Branco disse, começou a tremer. Ele disse, Paulo vai ser julgado? Ele disse, Paulo vai ser julgado também. Irineu, Martim, Columba, Lutero, João Wesley, todos vai ser julgado. Ele disse, eu preguei tudo o que Paulo pregou. E no dia de hoje eu quero fazer um protesto que eu entreguei todo o conselho de Deus para vocês. Diz o apóstolo Paulo. Atos capítulo 21. Estou livre. Então, tudo o conselho de Deus está aí. Basta nós. É a mesma coisa, tu vai no médico, pegou a receita, tem que tomar o remédio. Quer sarar, toma o remédio. Senão, mas quando nós temos estruturado pela palavra, alinhado pela Bíblia, nós não seremos confundidos. Cristo é a principal pedra da esquina. E quem nele crê não entrará em confusão. Ele é a pedra angular. É a pedra principal da esquina. Ele é a última pedra lá da pirâmide, que fecha a perfeição. E tudo nós temos ancorado para chegar neste nível. Nós temos que chegar lá. Eu não sei, sabe, irmão? Eu às vezes eu me preocupo. Eu vejo, Senhor, o Senhor teve que fazer uma obra dentro de nós ainda. Não só nossos irmãos aqui, irmãos, mas até os nossos inimigos. Se fosse só esses rostinhos bonitos aí, ó, esses anjinhos aí, mas eu abraço todos vocês. Não tenho dificuldade com ninguém. Mas e o nosso inimigo, meu amigo? Aquele que não gosta de nós, aquele que fala por trás de nós, e aquele que dá aquele pisada no calcanhar. E tu tem que dizer, Senhor, perdoa, ele não sabe o que está falando. Se nós pegar o que Jesus falou lá, nós vamos ter que voltar a ser. Jesus agora é a deidade de Deus aqui, diz o irmão Brano. Agora é Deus entre nós, Deus em nós. É a deidade dentro de você aí. Você ama, porque Deus está dentro de você, né, meu irmão Vantuíra? Senão nós não amamos ninguém, cara. O ser humano é nervoso, é bravo e nós já quer se vingar. Qualquer coisa nós quer se vingar. Mas quando nós dá uma respirada funda assim, né? Pai, bota na conta lá. Pai, perdoa. Daí nós temos naquilo que Jesus foi a oração, né? De São João 17. Amém? Ficamos de pé. Eu me preocupo como eu vou pregar, irmãos. Mas depois que eu chego aqui, eu tenho que me preocupar com a hora para parar. Que nem diz o pastor Febroni, nós oramos para começar a pregação. Nós temos que orar para parar, né? Para encerrar nos 40. Na ordem da igreja, o profeta 40, 45 é para nós dar o ponto na corda, porque nós não precisamos dar uma caroçada de passo só para um animal, né? Quando você vai tratar os animais, você despede tudo, não, você dá só um fechinho para cada um, para alimentar. E nós chegamos aqui,
Aí passa, e passa, e passa, e passa. E daí, não dá nem tempo de remoer, né? Uma pregadora, vocês sabem como é que é, né? Tinha que botar uma coisa aqui no microfone, um sensor para desligar nos 45. Deus abençoe a todos. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Atos 16, 32. Que se nós ficar com a palavra, eu tenho certeza que ninguém vai ser decepcionado. Amém? Vamos inclinar nossa cabeça. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos por tua palavra, este pão, Pai, maravilhoso, este maná, Senhor, que foi escondido dos sábios entendido, mas revelaste aos pequeninos, Pai. O Senhor mesmo disse, Pai, que ocultou dos sábios entendido e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim teu provo. Pai, nós temos agraciado, Pai, nesta hora, por o Senhor ter revelado o plano da salvação para nós e mostrado o caminho, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ilumina, Pai, e fala mais forte em nossa alma, Senhor, para que nós possamos sempre manter o foco, que é o Senhor Jesus Cristo, tua palavra, e não deixa, Pai, ninguém sair da fila, mas, Pai, que o tutor, que o instrutor possa estar sempre nos orientando, ó Pai, para nós permanecer no centro da palavra. Ilumina cada lar, cada família, Pai. É o desejo do meu coração, da minha alma, Pai. E, Pai, abençoa teu povo, tua noiva, aos 4 cantos da terra, Senhor. Cada partícula desta noiva, Pai, o corpo místico de Jesus Cristo na terra, Senhor, seja abençoado no grande nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.